Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Nova Friburgo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou trazer para vocês agora, a gente vai iniciar aqui uma playlist com as aulas de ética, com código de ética dos agentes públicos municipais de Nova Friburgo, que é um tópico que está lá na sua prova, tá? A gente vai trazer algumas aulas abordando essa parte de ética para você chegar muito bem preparado e acertar todas as questões desse tópico na sua prova. Ética que é um tema tão relevante e tão importante, principalmente no nosso corrido, né, e conflituoso mundo moderno. Então tá aqui para vocês, olha, a gente vai trazer aqui alguns artigos já iniciando essa parte, falando de conflito de interesses, falando aí de alguns pilares, né, desse código de ética municipal, né, destinado a você, futuro agente público municipal de Nova Friburgo. Antes da gente entrar na aula, eu tenho que dar um recado para vocês que quer se preparar fazendo questões comentadas, treinando questões. Vem no nosso site expressoconcurso.com.br, tem um link aqui na descrição também para você já ir direto se quiser. Clicou aqui, ó, você entrou no nosso site aqui embaixo, ó, Concurso Nova Friburgo, clicou, vai abrir para você essa página que você vai encontrar questões de português da Consulplan para você treinar para sua prova, tanto nível fundamental como médio e superior. Você vai encontrar questões de lei orgânica de Nova Friburgo, questões de estatuto do servidor, questões de código de ética, a matéria que a gente está trazendo aqui, tá? Tem conhecimentos didático-pedagógico para os professores aí treinarem para a prova, essa parte mais específica, né, do edital, que tá para vocês, ó, todos os tópicos, olha quantos tópicos, né, que você vai encontrar dentro desse material, totalizando aí mais de 800 questões comentadas, né, quase 900 questões para você treinar e chegar muito bem preparado para acertar as questões da sua prova, tá bom? Se você quiser ver um pedacinho do nosso material, ó, é só clicar no download. Você vai ter uma amostra do nosso material. A gente dá uma amostra para você ver e poder, né, adquirir com segurança, sabendo exatamente como é organizado e qual é a qualidade do material que você está adquirindo, tá bom? Clicou em adquirir, você vai para a plataforma da Eduz. Na plataforma da Eduz, se você pagar com Pix ou cartão de crédito, você vai receber esse material praticamente na mesma hora. Ele é enviado para o seu e-mail, tá? O nosso material, gente, ele é 100% digital, ele é em PDF, tá bom? Então ele vai ser enviado por e-mail, você já pode na mesma hora começar a estudar. Se pagar com boleto bancário, vai ter que aguardar até 3 dias úteis, que é o prazo para a liberação do pagamento, né? E a partir do momento que o banco fizer a compensação do pagamento, é até 3 dias úteis, às vezes até acontece antes, mas é até 3 dias úteis, tá bom? Esse material ele é enviado para o seu e-mail, tá? Tudo a Eduz, ela já envia para você automaticamente assim que o pagamento é confirmado, tá bom? Pessoal, é isso. Tá aí para você esses materiais para você chegar aí super bem preparado. Agora a gente vai então para nossa aula de código de ética. Deixa eu trazer aqui para vocês, né? Voltar um pouquinho aqui para a gente entender. Essa lei é a Lei Municipal 4.667. Essa lei é de 2019, tá? Ela institui um código de ética e conduta de quem? Dos agentes públicos, no âmbito da administração direta e da administração indireta. Você já estudou lá, leu na lei orgânica, a administração direta são os órgãos vinculados diretamente ao poder público, né? E a administração indireta são entidades com personalidade jurídica própria que vão ser, vamos dizer assim, ligadas ao poder público, mas não estão diretamente ligadas. São, por exemplo, as empresas públicas, as autarquias, a sociedade de economia mista, tá? São fundações públicas, são da administração indireta. Então, tanto quem está lá vinculado diretamente ao poder municipal, poder público, né? Como quem está de uma forma, por tabela, né, vinculado, também é regido por essa lei, por esse código, ok? Vamos estudar então os dispositivos desse código. Eu tento, dentro do possível, gente, eu tento ilustrar, trazer de uma forma mais lúdica, mais visualmente confortável, para você compreender e fixar, tá? Isso é importantíssimo. Estudar lei é compreender e fixar. Nessa ordem,
compreender e fixar. Você só consegue fixar o que você compreende. Então, primeiro tem que compreender para depois fixar. Vamos lá? É isso que eu vou tentar fazer aqui, fazer você compreender e fixar. Vamos lá. A conduta de ética dos agentes públicos municipais, reger-se-á por este Código de Ética, e a conduta dos agentes públicos do Poder Executivo Municipal, sem prejuízo de outras normas disciplinares aplicáveis. Aí vai observar essa lei aqui, ó, Lei número 4.100, de 21 de junho de 2012. O que essa lei fala? Essa lei fala sobre assédio moral no trabalho. Professor, eu preciso estudar essa lei? Não, tá? Não. Por quê? Porque o que a banca colocou no teu edital foi essa lei que a gente está estudando. Foi a lei que eu botei aqui para vocês, ó. Lei 4.667 de 2019. A banca não cita essa lei no seu edital, então ela não vai pedir, tá bom? Agentes públicos, né? Aí o parágrafo primeiro vai trazer uma definição de agente público e eu tentei trazer esquematizado para você. O que seria esse agente público, né? Que é disciplinado por esse Código de Ética, que está subordinado a esse Código de Ética. São servidores públicos efetivos, né? Então você que vai fazer um concurso, que vai entrar como servidor público efetivo, você vai estar regido por esse código. Então já vai aprendendo aí, né? Você vai ter que obedecer esse código. E em comissão, ou em comissão, né? O que é em comissão? São alguns cargos dentro da administração, normalmente cargos de chefia, cargo de assessoramento, cargo de direção, que são de livre nomeação e exoneração, que o prefeito pode nomear alguém independente de concurso público, mesmo que não haja um concurso público. O prefeito escolhe alguém apto para que ele considera apto para exercer aquela função e ele nomeia para aquele cargo. São cargos de maior importância, né, que costumam ocupar alguns pontos muito chaves dentro da administração pública. Então, esses cargos em comissão, quem entra dessa forma, sem concurso público, né, por nomeação do prefeito, também precisa observar o Código de Ética, tá? Funcionários ou empregados públicos, inclusive, gente, os permutados. O que é permutado? É quem, de repente, por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo de uma permuta. A pessoa é professora no Rio de Janeiro. Aí ela vai e faz uma permuta com uma outra professora de Nova Friburgo. Elas trocam de lugar. A do Rio de Janeiro continua sendo servidora do Rio de Janeiro e a de Nova Friburgo continua sendo servidora de Nova Friburgo. Só que elas vão atuar, né? Elas vão atuar de forma trocada. A do Rio vai atuar em Nova Friburgo e a de Nova Friburgo vai atuar no Rio de Janeiro. Isso acontece às vezes porque o funcionário quer morar num determinado lugar e aí por questões geográficas, né? Ele precisa de uma transferência para aquele lugar e aí ele consegue alguém que queira vir para onde ele está e aí eles trocam. Tá? Isso é uma permuta. Também existe assim, cessão, por exemplo, a pessoa trabalha em Nova Friburgo e de repente ela consegue ser cedida para trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral, isso acontece, tá? Ou para trabalhar no INSS, ou para trabalhar num órgão federal ou num órgão estadual, é uma cessão, é uma permuta também, tá? Então, inclusive, essas pessoas que estão que não estão prestando serviço dentro de Nova Friburgo, elas também precisam obedecer esse Código de Ética, tá bom? Prestadores de serviço, em geral, tanto serviço permanente, para a pessoa que tem um contrato permanente com Nova Friburgo, como temporária, como excepcional, mesmo, gente, ainda que sem retribuição, tá? Se está prestando serviço público, está debaixo do Código de Ética do município de Nova Friburgo, tá bom? Vamos lá, bem abrangente, né? Esse conceito de agente público para esse código. A posse, olha o que vai falar da posse. Quando você for, já vai visualizando sua posse aí. A posse dos agentes públicos do município de Nova Friburgo e o início do exercício de cargo, emprego, função, independente do regime de contratação, aí que eu tô falando do comissionado e do efetivo, né? Bem como a assunção de funcionários ou empregados públicos permutados ou cedidos, deverão ser acompanhadas de quê? O que vai acontecer? Um compromisso formal de aceitação e obediência deste código. Então vai ter que assinar um documento lá, dizendo que você se compromete a observar esse código, tá?
A formalização, no parágrafo 1º, vai falar da formalização dos contratos. Toda vez que o município for celebrar um contrato, a pessoa que está sendo contratada pelo município, né, ela vai precisar prestar esse código. Ela também vai precisar prestar um compromisso. Nesse contrato tem que constar o compromisso de que durante essa prestação de serviço ela vai observar esse código, tá? Tanto em contratos temporários, como até mesmo contratos excepcionais, aqueles contratos para uma, né, eventual que aconteça, assim, de uma forma repentina e por um tempo muito limitado, como também profissionais autônomos que celebrem contato tendo uma pessoa jurídica, né, tendo um CNPJ, e vai lá e celebra um contrato com o município. Ele também precisa, dentro desse contrato firmado com o município, tem que constar que ele se compromete a observar o código de ética, tá? Se a banca perguntar alguma coisa, gente, vá no mais abrangente possível, tá? Porque é muito abrangente. O desejo do município de Nova Friburgo parece que qualquer pessoa que em algum determinado momento, em qualquer circunstância que seja, se relacione com Nova Friburgo, precisa observar o código, tá bom? Vamos lá. Aqui tem no parágrafo 2º uma observação, que os atuais agentes públicos definidos por este capítulo aplicam-se às normas constantes deste código, independente de tomada de compromisso formal previsto no cargo. O que está falando aqui? Quem entrou antes de 2019? Esse código não é de 2019? Quem ingressou em Nova Friburgo antes de 2019 não prestou nenhum compromisso de seguir o código. Ele é obrigado a seguir o código? Né? Vamos lá, o Joãozinho entrou no município em 2006, né? E ele vai fazer um monte de besteira, vai infringir várias regras aí do código. Aí depois ele vai ser enquadrado. Ele vai poder dizer assim, não, mas eu entrei antes desse código existir, eu não devo obediência nenhuma. Procura aí onde está o documento que eu assinei dizendo que eu aceitava cumprir esse código. Ele vai poder fazer isso? Pelo código, não. Tá aqui no parágrafo 2º dizendo que quem entrou antes, mesmo que não tenha assinado lá um compromisso, ele ainda assim está subordinado a esse código e vai responder por esse código, tá? Ele precisa conhecer e observar, tá bom? Vamos lá, artigo 3º. Os contratos que envolvam prestação de serviço público de caráter habitual, em qualquer das dependências, órgão, departamento do Poder Executivo Municipal, deverão incluir em suas cláusulas a obrigação dos empregados ou prepostos formalizarem compromisso de aceitação e obediência a este código. Presta atenção. Vamos falar de terceirização de serviço público, né? Um tema polêmico, né? Mas existe, né? Hoje já é uma realidade dentro das instituições públicas. Então, o Poder Público Municipal vai contratar uma empresa para cuidar da limpeza lá da prefeitura. Vamos botar um exemplo assim, né? Essa empresa que ganhou lá uma licitação, houve lá um processo, enfim, né, de acordo com as leis vigentes, e ela vai firmar um contrato onde ela vai fornecer mão de obra, ela vai fornecer auxiliares, né, de serviços gerais, para poder atuar nessa parte de limpeza e manutenção do prédio da prefeitura, né, em troca de um dinheiro, um valor que o município vai repassar para ela, ela vai pagar esses funcionários, ela vai administrar esses funcionários para o município. O que está dizendo? Que nesses casos, que vai ser uma prestação de serviço, não vai ser? Não vai ter um caráter habitual, que os funcionários vão ficar, pelo menos por um bom tempo, essa prestação de serviço vai acontecer? Então, quando ela contratar um funcionário para trabalhar dentro da prefeitura, esse funcionário, né, esse empregado, né, privado que essa empresa está contratando, ele vai ter que prestar o compromisso. A empresa vai ter que impor a ele também a obediência e a aceitação das normas desse código. Enquanto ele estiver trabalhando dentro do órgão público, ele tem que, né, de Nova Friburgo, ele vai ter que respeitar esse código, tá? Esse código vai ter validade para ele, sim, tá? E a empresa precisa se comprometer a fazer isso. Caso esse funcionário descumpra, né, a empresa contratou uma pessoa lá nos serviços gerais, e a pessoa, não sou funcionário público mesmo, não tem nada a ver com esse código, começa a fazer um monte de coisas erradas. Caso ele venha descumprir o código, o que vai fazer o município? Ele vai devolver esse funcionário, né, o infrator, para a empresa
que presta serviço, ele vai devolver, ele vai dizer, olha, eu não quero mais esse funcionário aqui, faça o que você achar que deve fazer, né, demitir, mandar para outro lugar, fazer o que você quiser, mas aqui não vai ficar. E além disso, tá, pode haver combinações contratuais e legais, tá, se a hipótese exigir. Se o município julgar que ele foi lesado por um funcionário que estava lá e que não cumpriu um código, tanto ele pode devolver esse funcionário, como ele pode responsabilizar a empresa. Dentro do quê? Dentro das cláusulas do contrato. Que dentro do próprio contrato vai ter lá, né, o que o município pode fazer caso essa empresa não preste de forma adequada esse serviço, tá bom? Então tá falando que é o seguinte, o município pode devolver e se achar, julgar pertinente, pode até mesmo responsabilizar essa empresa contratualmente e até legalmente, tá? Por esse prestador de serviço. Para fins deste código, consideram-se duas nomenclaturas importantes, tá? Dois conceitos importantes, porque esse código vai falar desses conceitos, então para você saber já do que se trata quando o código citar. O que é um conflito de interesses, né? Eu acho que o nome é bem autoexplicativo, mas vamos ver o que a lei diz. É uma situação gerada pelo confronto entre o interesse público e privado. Resume a isso, tá? O resto é que possa comprometer o interesse público ou influenciar o desempenho imparcial da função pública. Ou seja, é uma situação em que o interesse público entra em... o interesse privado do funcionário entra em conflito com o interesse público. E esse conflito pode gerar, tá? Pode gerar tanto desempenho parcial, onde, é claro, o funcionário vai puxar a sardinha, né, para o interesse dele, como também pode aí comprometer, vai comprometer o interesse público, tá? Então, por exemplo, quando você forma um PAD, um processo administrativo, né, disciplinar, para se investigar, para se apurar aí e se julgar uma conduta inadequada de um funcionário público. E aí, dentro desse processo, você sabe que quem normalmente forma a comissão que vai julgar aquele funcionário são outros funcionários. E aí dentro dessa comissão tem alguém que é parente do investigado, do que está sendo objeto desse processo. Então você entende que ali há um conflito de interesse, porque o cara, dentro dos seus interesses privados, ele não quer prejudicar o seu parente, o seu ente querido, pelo menos isso é o normal, né? E o interesse público exige que ele seja imparcial, que se for necessário tomar uma medida que de alguma forma vai prejudicar, ele vai ter que tomar essa medida. Será que ele vai ser capaz? Então a gente tem um conflito de interesse aí. Então toda vez que o interesse público e o interesse privado se chocar, é um conflito de interesse. E esse choque trouxer prejuízo ou comprometer o interesse público, que é natural, uma coisa acaba levando a outra, tá? O que é uma informação sigilosa? A informação sigilosa é uma informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade, olha que palavra, para testar a descrição, né? Para a segurança dos atos administrativos e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses de sigilo legal. Então, é uma informação que, pelo menos temporariamente, vai ser restrita ao acesso público, porque há um interesse público envolvido nisso, por causa de uma informação que é importante à segurança, né? Ou que seja necessária para que haja o sucesso de um determinado ato administrativo, e outras situações que outras legislações federais, estaduais impuserem, né, como sigilosas, tá bom? Isso é uma informação sigilosa. E por fim, né, para a gente poder encerrar essa primeira aula de Código de Ética, né, já vamos, então, antes da gente encerrar, vou trazer aqui essa parte aqui do quinto artigo, eu quero combinar com vocês uma hashtag aqui para a gente movimentar aqui nesses comentários, tá? Uma hashtag para a gente poder mentalizar aí, já começar a mentalização de que você vai tomar posse desse concurso, de que você vai precisar cumprir esse código de ética, você já está aprendendo sobre ele porque você vai cumpri-lo, né? Você vai fazer parte da administração municipal, você vai ser um agente público municipal de Nova Friburgo. Então vamos já mentalizar, puxar uma corrente aqui. Coloca nos comentários para mim assim, ó, hashtag eu vou passar
né? Hashtag eu vou passar. Coloca aqui nos comentários, hashtag eu vou passar. Vamos começar a movimentar aqui nos comentários, puxar esse pensamento positivo, né? Que eu tenho certeza que me assistindo agora tem aí futuros agentes públicos municipais de Nova Friburgo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso artigo 5º para a gente poder fechar essa aula hoje, essa primeira aula com chave de ouro. Não esquece, hashtag eu vou passar, coloca aí, não esquece não, tá bom? É igual aquelas correntes, você tem que passar, né? São princípios, vamos falar de princípio, tá? Princípios e valores éticos que devem nortear a conduta profissional do agente público, do poder executivo. Aí eu vou te falar, aqui o código especifica que é do poder executivo. O que é o poder executivo? É ligado ao prefeito, à prefeitura, tá? Tem o poder legislativo, mas aqui não está incluindo o poder legislativo, aqui está falando do poder executivo municipal, tá bom? Quais são os princípios? Gente, são 14. Ai, professora, meu Deus, 14. Gente, são totalmente intuitivos e fáceis de você acertar, até porque são óbvios. A maioria deles é óbvia. É simples você entender que isso é um princípio ético, tá? Dignidade, né? Então, claro que o funcionário público, o agente público municipal de Nova Friburgo precisa ter uma postura digna, tá? Agora, o que é dignidade, gente? Aí o código não explica, aí fica subentendido, tá bom? Deixa ficar subentendido. Não tem uma música que faz assim? Deixa assim ficar subentendido? Então, deixa ficar subentendido, tá? Decoro, que é uma conduta correta, uma conduta equilibrada, né? Tanto a gente está falando aqui de decoro, tanto de roupa, como a forma de falar, de se vestir, de se portar, tá bom? Zelo, cuidado com o trabalho, com a repartição, com os objetos, com tudo. Probidade, né? Agir de forma honesta, de forma correta. Dedicação. Cortesia, claro, você tem que ser uma pessoa cortesa, né? Uma pessoa cortês, uma pessoa educada, com seus parceiros, né? Com seus companheiros de trabalho e com o público em geral, quem trabalhar, né, diretamente com o público. Assiduidade, que é o quê? Ser uma pessoa que não falta, a não ser que haja uma justificativa para isso, né? Uma pessoa que não costuma chegar atrasada, que não costuma ficar todo dia saindo cedo, né? Que cumpra os horários e cumpra o combinado com a administração. Presteza, ou seja, uma pessoa que está sempre se voluntariando para ajudar, para colaborar dentro do possível, dentro da sua repartição. A legalidade, ou seja, tem que agir de acordo com a lei, tem que fazer o que a lei manda, né? A impessoalidade, ou seja, não pode ser parcial, não pode trazer para si também mérito de coisas que são da administração, né? Entender que existe uma diferença. Eu, por exemplo, gente, eu sou professora do município do Rio de Janeiro. Eu, quando estou dentro da escola do município do Rio, eu não sou a Joana, a pessoa. Ou seja, no sentido de que eu não me dou o direito de expressar, de expressar e de me posicionar de acordo com os meus posicionamentos pessoais. Ali eu sou uma professora do município. Ali eu estou a serviço do município, eu sou um braço do município. Então, as minhas palavras, as minhas ações têm que ser de acordo com o interesse do município. Entende? Isso é impessoalidade. É você entender isso, que existe uma diferença entre os seus desejos, as suas opiniões, os seus posicionamentos, os seus desafetos pessoais e aquele papel que você está desempenhando ali, que você precisa honrar a instituição que você está vinculada. Honrar com o seu trabalho, com a sua seriedade, com a sua honestidade, né? E com a sua cortesia, e aí entra todos os outros princípios éticos, tá bom? A moralidade. Nem tudo que é legal é moral, né? Tem coisas que estão dentro da lei, mas ainda assim, dependendo das circunstâncias em que elas forem praticadas, elas se tornam imorais, tá? Então tem que ser moral também, tem que ser correta. A finalidade tem que ser o interesse público. Para ser moral, não basta ser legal. Tem que ter como finalidade o interesse público. A publicidade, a eficiência e, por último, que eu acho que resume tudo, né? É você realmente priorizar o interesse público nas suas ações e nos seus posicionamentos, tá?
ok? Então, pessoal, tá aí para vocês os princípios, a gente trouxe até o artigo 5º. O código de ética, ele não é grande, ele tem 17 artigos, mas a gente vai tentando destrinchar aqui para você chegar bem preparado, porque é uma lei pequena, mas está lá, ó, junto com lei orgânica, com o estatuto, dividindo uma parte de legislação e, assim, vai vir muitas questões, com certeza eu acredito que virão algumas questões aí do código de ética, então são questões que você precisa garantir, tá bom? Gostou da nossa aula? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, né? Segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes. E por fim, né, e não menos importante, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.